Para completar, Arthur Jorge de fato de saída no Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora que Arthur Jorge está de fato de saída do Botafogo. Essa longa novela, queda de braço de forma silenciosa entre o Arthur Jorge e o Botafogo teve novidades. Nessa última madrugada o Botafogo já foi avisado de que o técnico português tem um acordo verbal com o Al Rayyan e o Botafogo decidiu não entrar nessa briga. Não pretende aumentar o salário do técnico por entender que o Arthur Jorge mandou muito mal na condução do negócio. Ele nunca avisou o Botafogo da proposta e tudo acontecia em meio à disputa do Intercontinental de Clubes. Diante desse cenário, o Botafogo decidiu aguardar pelo pagamento da multa rescisória, que é de 2.600.000 euros ou 16.800.000 reais, para dar como certa a saída do treinador. Imagine, inclusive, que o Textor já tenha escolhido esse novo técnico, até porque a história e a novela envolvendo o Arthur Jorge já acontece há alguns dias. Importante contar também que por trás dessa guerra de narrativas entre as partes tem uma questão financeira, 16 milhões de reais. Esse é o valor do prêmio que terá direito o Arthur Jorge pelos títulos do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. O Botafogo até agora não fez esse pagamento e é natural que o português precise recorrer à FIFA para ter direito a essa grana, algo que já havia acontecido com um técnico que passou recentemente por lá e também preferiu deixar o Botafogo pelo mundo árabe, eu me refiro a Luiz Castro. Só para completar em relação ao Fogão, time que tem perdido vários atletas, já são 10 saídas para o próximo ano e as contratações até agora não chegaram. A noite, final da noite de ontem, a madrugada de hoje, começou com um turbilhão, né? Arthur Jorge é dado como certo fora do Botafogo e praticamente acertado com a equipe do grande futebol, da Liga Forte, do campeonato com muito equilíbrio, o grande Catarzão, para treinar a equipe do Al Rayyan, aquele desafio esportivo maravilhoso que o técnico Arthur Jorge terá. Não está indo para o futebol do Catar por questões financeiras, né? Está indo por questões técnicas. Essa fala contém ironia. 2 jornalistas trouxeram alguns detalhes ontem à noite e postagens do John Textor meio que corroboraram com tudo aquilo que foi colocado, né? A primeira, o empresário norte-americano, fala sobre o ano de 2025, que virá para o Botafogo e as pessoas continuarão, e não coloca nenhuma foto do técnico Arthur Jorge. Depois faz uma outra postagem mostrando o Botafogo ali no Mundial de Clubes, falando que aquilo ali que importa realmente para o nosso clube. Oficialmente, Arthur Jorge ainda é técnico, mas provavelmente hoje nós teremos desdobramentos e iremos falar sobre isso com vocês. Palavras do Luiz Roberto, narrador, após Botafogo 2, Vasco 0 ano passado. A vida segue! O Botafogo é maior que qualquer nome! Sua história gloriosa está acima de qualquer um! É muito maior que qualquer personagem! Arthur Jorge ainda é técnico do Botafogo. Porém, as informações que começaram a surgir ontem à noite, primeiro na coluna do Gilmar Ferreira, depois na coluna do Diogo Dantas, elas colocaram o técnico praticamente acertado com a equipe do Al Rayyan. Primeiramente, o Gilmar Ferreira diz que o treinador português já tem um acordo verbal com a equipe qatari e que inclusive pode ir ao Catar no sábado, hoje, no dia 28, para fechar o contrato. Já no caso das informações do Diogo Dantas, é que o Botafogo e o John Textor já dão como certa a saída do técnico Arthur Jorge, e eles podem até mesmo reclamar de um assédio da equipe qatari diretamente no técnico sem que houvesse uma comunicação ao Botafogo. Essas foram as 2 informações tratadas. A partir desse momento, nós tivemos alguns desenrolares. Pelo que eu conversei com algumas pessoas do Botafogo durante a madrugada, esse realmente é o sentimento, né, de que o Arthur Jorge, se não está fora oficialmente, está fora virtualmente, né? Todos esperam que aconteça um comunicado oficial do técnico para que realmente ele esteja fora do nosso clube. Até mesmo para o Botafogo conseguir seguir a sua vida, que até agora não consegue, já que desde a última rodada do Campeonato Brasileiro, na entrevista que o Arthur Jorge deu, antes do jogo contra o São Paulo, para a Roberta Barroso, ele tem uma linha que é totalmente de não sei se eu vou ficar, preciso ser valorizado. Desde então, ele vem falando, sempre numa linha de que não continuará no Botafogo. E deixando bem claro, ele possui contrato. Ele assinou por 2 anos com o nosso clube, não assinou por apenas 1 ano. E já abro e fecho parênteses em relação a uma questão. A saída sendo confirmada,
Eu, se eu fosse o John Textor, não assinava por 2 anos com mais nenhum técnico. Foi assim com o Arthur Jorge e foi assim também com o Luiz Castro. E eles não cumpriram seus trabalhos. Eu assinaria por uma temporada. E outra coisa também, se o trabalho estiver ruim, tem que demitir. Aqui eu sempre falei no canal, e quem me acompanha nas resenhas, quando eu também estou em algum programa que eu não falo exclusivamente de Botafogo, falo de futebol no geral, eu sempre falei que é uma hipocrisia de técnicos quando eles são demitidos. Eles falam, pô, não deixaram o cara mostrar o trabalho. O Arthur Jorge tinha mais 1 ano de contrato com o Botafogo. Um baita de um salário, um baita de um projeto esportivo com o Mundial de Clubes no meio do ano, 2 finais em fevereiro, e ele simplesmente está saindo do Botafogo não por projeto, e sim por grana. Porque você não pode achar que indo para o Al Rayyan você está indo atrás de um projeto esportivo, você está indo atrás de grana. E o Arthur Jorge ainda é um técnico novo, não é um técnico veteraníssimo, né, que não teria mais como conseguir dinheiro trabalhando na sua carreira. Pelo contrário, ele tem muitos anos pela frente, poderia esperar. O grande X da questão é o que eu quero falar com vocês. Venho falando aqui direto, é um tema que infelizmente tem se tornado repetitivo no canal, porém tem que falar, que é o nosso técnico, né? O cara que comandou o Botafogo. A gratidão pelo trabalho do Arthur Jorge será eterna, pelos 2 títulos, pelo que ele conquistou. Mas a saída sendo confirmada, ele não sai de uma maneira legal. Eu vou dar um exemplo de um técnico que conquistou esse título aqui, ó, o Campeonato Brasileiro de 95, e logo na sequência saiu. E saiu pela porta da frente, que foi o Paulo Autuori. Ele ganha o Brasileiro pelo Botafogo e acerta com a equipe do Benfica. Logo na sequência termina, vai para Portugal, indica até na época o Marinho Pérez, que assume o Botafogo em janeiro e comanda o clube por alguns meses, né? Ganha inclusive a Taça Cidade Maravilhosa. E você teve uma saída por um projeto de carreira. Ninguém criticou a saída do técnico Paulo Autuori. O problema dessa provável saída é de que ele tomou atitudes bizarras, com entrevistas estranhas. Se ele não estava satisfeito, se ele queria ganhar mais, se ele achava que tinha que ganhar mais, poderia ter ligado para o Textor diretamente, poderia ter feito seu empresário ligar para o Textor, não falar isso numa entrevista para tentar criar um ruído. E a torcida do nosso clube, a gente tem já uma chateação desde a época do técnico Luiz Castro, que sai por grana para dirigir o time do Cristiano Ronaldo, no meio de um projeto. E novamente, no meio de um projeto, o técnico sairá. O quanto antes esta decisão for tomada, a multa for paga e o Botafogo tiver a certeza da sua saída, que ainda não podemos colocar como concreta porque você não tem nada sacramentado, né? A provável saída, a virtual saída, a gente tem que colocar assim. Já tem que se precaver, porque os atletas se reapresentarão no dia 14 de janeiro, então daqui a pouco mais de 15 dias, para o início de uma preparação que você tem. Supercopa do Brasil no dia 2, Recopa Sul-Americana no dia 15 e já tem início de Campeonato Brasileiro no final de março. Então o Botafogo tem que fazer um trabalho muito grande. As contratações, boa parte delas, você não tem a interferência de um técnico. Você tem um departamento de scout, mas é claro, é importante você ter um técnico, apesar do John Textor gostar de um jogo ofensivo, ter um estilo de jogo que ele gosta, um estilo de jogo padrão, mas o X da questão é de que, de repente, o técnico não queira 2 pontas agudos, queira um ponta construtor e um ponta agudo, ou 2 pontas rapidíssimos, não sabemos. Então, que essa situação seja resolvida o quanto antes. Mas temos que saber uma coisa, todos passam. O Botafogo fica. O Botafogo já ficou. Ninguém pode ser colocado acima do Botafogo. Você pode ter uma gratidão, como eu tenho. Eu acho que não tem que xingar o Arthur Jorge. Ele tomou uma decisão. A vida você pode tomar suas decisões. Certas ou erradas, você pode tomar as suas decisões. A maneira que ele quis sair, totalmente bizarra. Não foi uma maneira correta com nós, torcedores, com o John Textor, que acreditou nele. Poderia ser demitido pelo Braga no meio da temporada. Essa era a tendência, porque ele não estava agradando mais os dirigentes da sua equipe e até mesmo quem trabalha dentro do Botafogo. Porque todo mundo quer ganhar mais. Isso é lógico. Eu quero ganhar mais, vocês querem ganhar mais, acho que isso é natural no ser humano. Mas eu acho que tem maneiras e maneiras de você tentar negociar um aumento, tentar negociar algumas situações. O Arthur Jorge foi mal, até mesmo pelas postagens que o Textor fez, né? Durante a madrugada, que eu tô colocando aqui para vocês poderem ver. Quem trouxe o Botafogo para onde está, que é o John Textor, que é um trabalho que a gente tem que acreditar e que a gente consiga respirar nesse final de ano, porque
essa atitude do Arthur Jorge, ela tomou mais conta dos noticiários do que coisas positivas para o Botafogo. A gente ficou nesta apreensão desde a última rodada do Campeonato Brasileiro. É o assunto que mais foi falado. Como eu falei aqui no vídeo, não dá para você cravar que ele está fora. Apesar do Botafogo internamente admitir que ele está fora, mas o clube não foi comunicado de uma maneira oficial, o provável time dele não pagou uma multa rescisória e agora a gente tem que esperar. Segundo o Diogo Dantas, um pré-contrato já foi assinado, mas o Botafogo não foi comunicado sobre esse pré-contrato e muito menos recebeu uma multa ali de aproximadamente 2 milhões de euros para o técnico ser liberado para a equipe do Al Rayyan. Lá no Catar, já havia trazido essa notícia para vocês que o Al Rayyan era o clube interessado no técnico Arthur Jorge. Vai deixar de treinar no Mundial de Clubes para treinar no Catarzão. É isso. Fala aí, rapaziada do Fogão, tudo bem com vocês, galera? Rapaziada, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, rapaziada, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam no nosso canal, deixa o like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Isso é importante, né, galera, para o crescimento do nosso canal, né? E pra gente estar trazendo essas notícias aí do nosso Fogão, galera. Rapaziada, esse daí foi mais um videozinho de hoje, né? A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Fui!